Consegue? Começou. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estaremos falando sobre, o nosso gerenciador USB, gerenciador de tudo que se conecta através do cabo Lightning, que temos um componente chamado Tristor, tá? Tristor, ele é muito conhecido aí na área técnica, né? O pessoal tem o costume de chamar ele de saída de carga. O Tristor, ele é um gerenciador USB, tá? Então, tudo que é conectado ali no cabo Lightning, por exemplo, carregador, fone de ouvido ou acessórios, esse componente ele é responsável por receber as informações e transmitir essas informações, desde que seja passar sistema, desde que seja carregamento, desde que seja um fone de ouvido, tá? Então essa é a função do Tristor. Então a gente estaremos aqui explicando sobre o funcionamento desse componente, tá? Primeiro de tudo, para que você veja aqui, temos aqui uma placa de um iPhone, deixa eu subir um pouquinho aqui o setor de carga, mas aqui é uma placa de um iPhone 7, tá? Esse gerenciador USB no iPhone 8, iPhone X e em diante, ele é o Hydra, tá? Então ele também é conhecido como setor de carga, ele vai ter a mesma função, só que é um CI mais novo, mais resistente, né? Tanto que do Hydra, do iPhone 8 para cima, é muito mais difícil você encontrar os tipos de defeito que nós tínhamos em iPhone 7 Plus para baixo, tá? Então estaremos passando aqui para vocês todos esses possíveis defeitos que pode ocasionar uma falta de alimentação com curto, alto consumo desse componente, tá bom? Então temos aqui o Tristor, que é o gerenciador USB. Aqui nós temos o MOSFET, que faz parte do setor de carregamento, e temos um Tigris, que é o CI de carga, tá? Então veja aqui, CI de carga ele é o Tigris, não o Tristor, ok? Vamos descer aqui para baixo agora e vamos falar somente sobre o gerenciador USB. Bom, primeiro de tudo, aqui é o esquema elétrico, né? No iPhone 7 ele é o U4001. Primeiro de tudo, nós vamos fazer as verificações de alimentação, né? Então nesse componente aqui, nós temos, ele é alimentado pela PP1V8 SD-RAM, PP3G0 Tristor, PP ACC VAR 1 volts, vai ter aproximadamente nessa malha, e PP5V0 USB, que aqui nós temos os 5 volts. Quando nós temos o cabo conectado, nós vamos ter 5 volts entrando nessa malha. Formas de análise do nosso gerenciador USB, né? Temos alguns modos de análise que podemos encontrar em algumas falhas relacionadas ao componente U2, né? Tristor, mais conhecido como Tristor ou Hydra. Conforme fomos avançando no nosso método de análise, descobrimos muitas falhas relacionadas a esse componente. Falhas como: o medidor de corrente não procura a bateria, então coloca o aparelho para carregar, não há procura do medidor de corrente. O medidor de corrente, que é esses carregadores, quando a gente coloca para carregar, deixa eu mostrar um para vocês. Aqui, ó, aqui desligar. Esse aqui é o medidor de corrente, tá? Esse medidor de corrente, aconteceu aqui. Esse é o medidor de corrente. Quando a gente conecta para carregar, ele mostra qual que é a corrente que está subindo para a minha bateria. Então, com a bateria desconectada, né, a gente coloca o aparelho para carregar, não tem procura de bateria essa placa, como se ele não estivesse reconhecendo o dispositivo. Então estaremos colocando o aparelho para carregar e vou demonstrar para vocês como que essa parte funciona. Vamos lá. Deixa eu ir lá para a parte de Tristor novamente. Um pulso de boot alterado. Quando eu aperto o botão Power, eu tenho uma sequência de inicialização. O aparelho tem que começar a iniciar em 80, 100, 170, baixar para 80 e aí iniciar o sistema. Se eu tenho um aparelho com possível defeito de Tristor, a gente vai ter um pulso de boot a 200 mA. Então, quando eu pressiono o botão Power, já vai para 200. Ou alguma coisa relacionada, ou perto, o valor próximo, 180, 200 ou 270.
O aparelho não carrega, em vez de carregar, descarrega a bateria. Então você coloca para carregar, vai aparecer o rainho lá, coloca lá 50%. Daqui a pouco, na hora que você vai ver, você tem 45%. O aparelho carregando está gerando consumo. Descarregamento rápido de bateria, devido ao alto consumo, ele vai descarregar mais rápido. Carga falsa, então você aparece lá 100% lá que carregou, de repente o aparelho desliga, não carregou foi nada, tá tudo bugado, não tá atrapalhando totalmente o funcionamento de carga do aparelho. Esquenta muito, por ter alto consumo, um componente que está com alto consumo ele começa a esquentar, né? Então o aparelho esquenta demais, gera um alto consumo de bateria. E é muito comum alguém chegar em você e falar: meu celular não está carregando, está esquentando, está fervendo. Cuidado aí, pode ser o gerenciador USB. O aparelho travado na logo próximo a 200 mA, tá? Então nós pressionamos o botão Power, o aparelho já vai para 200 direto e trava, não vai para canto nenhum, não dá imagem, não inicia, e na fonte de bancada ela trava também 200 mA, não faz mais nada. O aparelho só fica na logo. Você pressiona para o aparelho ligar, ele tem um pulso de boot alterado, ele vai ficar na logo ali da maçã e não vai iniciar sistema. Entre outros defeitos, porque muitas coisas dependem do Tristor para funcionar, principalmente sistema operacional, tá? A gente sem o Tristor, o aparelho pode não iniciar sistema, vai ficar na logo da maçã. Então, muito cuidado aí, que esse componente aqui pode apresentar muito tipo de defeito. Dock test, né? Então aqui, ó, no dock test a gente consegue ver que por ele nós conseguimos verificar o setor de carga praticamente, né? Porque nós vamos ter acesso a verificar as linhas que vai diretamente para o Tristor, nós vamos verificar as linhas que vai para o MOSFET Q1701, que também vai para o Tigris, que é o U1401, né? Através desses pontos aqui, ó. Então, ó, todos esses pontos aqui, a gente consegue ter acesso. Por exemplo, a linha 1, né, o pino 1, que é esse pino de cá, ele vai mandar a informação diretamente para o Tristor. Então, a gente consegue verificar aqui se na linha 1 a gente tem alguma anomalia. A linha 2, a mesma coisa, vem para o Tristor, tá? O pino 2, ó. O pino 3, a mesma coisa, vem para o Tristor. Agora, o pino 4, ele já não vem para o Tristor. Olha, ele está em vermelho, rosinha, ele vem para Tigris. Tá? Então, a gente consegue fazer essas verificações. Opa, cadê? Pronto. Cada linha do pino do dock test está relacionada à comunicação direta ao componente. O pino 1, a gente tem o nome da linha aqui que ela passa pela placa, porque essa linha ela está entrando pelo conector de carga, mas ela vai entrar dentro da placa, e no conector FPC do flex de carga tem uma linha que se chama PP-E75 to Tristar ACC2 COM. Então essa linha é linha direta para Tristar. Ela é um power positivo do chip E75 para Tristar. Então essa linha de comunicação direta para Tristar. Lucas, o que seria esse E75? Dentro do cabo do iPhone, aqui ó, tem um cabinho aqui do iPhone aqui, ó. Aqui nós temos um chip, tá? Nós temos um chip, um CI E75. Esse CI é ele que é responsável por falar para Tristar se esse cabo é original ou paralelo. Muitas das vezes você vai ter um cabo paralelo, na hora que você conectar o cabo no aparelho, ele vai reconhecer que esse cabo não é genuíno, né? não é original, e não vai deixar o aparelho carregar. Então esse CI manda informação para o Tristar, gerando uma certificação, fazendo com que libere o carregamento do aparelho, tá? E aí todas as demais linhas, ó, pino 2 vai para Tristar, pino 3 Tristar, pino 4 PP5V0 USB vai para o Q1701 e para o Tigris, CI de carga. Então aqui nós estamos mandando 5 volts para Tigris, tá? E para o MOSFET também, já nós chega lá. E o pino 5, 6 e 7 para Tristar também. E o pino 8 nós temos quem? Nós temos o GND, tá? O ground, terra,
aterramento da placa. Beleza? Esses pinos podem ser analisados através da escala de diodo, onde verificamos a comunicação dos pinos até o tristor ou tigres. E também usaremos a escala de microampere. Valores de escala de diodo. Então aqui nós temos todos os valores em escala de diodo. Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então vamos lá, ó. Vou colocar o multímetro aqui em escala de diodo. Bom, então vamos lá. Vamos fazer essa análise em escala de diodo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o multímetro em escala de diodo, tá? Ó, escala de diodo, para a gente fazer essa análise e verificar os valores de queda de tensão aqui de todos os pinos, tá? Esses valores a gente mediu com outro multímetro, tá? Então cada multímetro tem a sua referência. E em relação ao multímetro em escala de diodo, nós estaremos utilizando condução reversa. Então, condução reversa, a ponteira positiva vai no terra. O pino 8 é o GND, é um ground. Pino 1 vai na malha. No pino 1 eu teria 312, tá? O pino 2, 525. Então, igual eu falei para vocês, esse multímetro aqui, ele deu diferença do valor quando a gente anotou os valores ali na tela. O pino 3, 529, você pode ver que o valor do pino 2 e pino 3 ele vai dar bem parecido, tá? O pino 4, ele vai me dar um valor altíssimo de 2.199, tá? O pino 5, 312, o pino 6, 530 e o pino 7, 523, tá? Bom, a escala de diodo, ela só me fala a comunicação entre o Tristar e o DOC, tá? Até o FPC. Então, quando eu conecto o cabo Lightning, todas essas informações aqui por todos esses pinos está chegando realmente até o Tristar. Mas existe uma análise que a gente pode verificar se o Tristar está gerando alto consumo, tá? E é essa análise que estaremos passando para vocês aqui agora. Então, vamos lá, ó. Esse método se chama escala de microampere, onde estaremos injetando corrente elétrica através da fonte de alimentação para a placa e para o tristor do dispositivo, beleza? Então, vamos seguir essa imagem e vamos tentar analisar essas duas placas que temos aqui. Primeiro de tudo, fonte de alimentação. Ela me fala que na tensão em volts, nós temos que ter 5.1 volts, tá? Ela tem que estar regulada em 5.1. Deixa eu desligar aqui que ela me mostra a corrente. A corrente elétrica, ela tem que estar limitada em 100 mA. Então você tem que ter uma fonte que dê regulagem de corrente. Você tem que travar ela em 100 mA, tá? Então essa fonte aqui, ó, eu consigo regular a parte de tensão, então é 5.1. E a parte de corrente, eu posso colocar até 5 A nela, mas eu vou deixar em 100 mA, ok? Beleza, agora eu vou ligar ela, liguei ela, agora ela está ligada. Beleza, agora na sua saída nós temos aqui duas garrinhas jacaré. Eu posso usar o iPower e vem as garrinhas jacaré. Na garrinha jacaré nós temos positivo e negativo. Quando eu vou injetar uma alimentação na placa, eu tenho negativo e tenho positivo. Então aqui eu tenho 5.1 volts, ok? Ali na imagem ele me fala o quê? Que a ponteira positiva, ela tem que ir para a ponteira positiva do meu multímetro. Lembrando, estaremos utilizando no multímetro análise em microampere, tá? Esse Y e esse A maior aqui. Para mim utilizar essa escala, eu preciso tirar ela daqui e mudar ela para sua devida escala. Coloquei ela em microampere. E ele me fala então que a ponteira de microampere, ela tem que ir no lado positivo da minha fonte de alimentação. Ok. O lado negativo da minha fonte de alimentação, ele vai lá para o DOC teste no pino terra, no pino 8. Ok? E sobrou uma ponta, que é a ponteira negativa do multímetro. Como que eu sei se eu tenho curto no componente com essa análise? Toda vez que eu injeto uma corrente elétrica e ela vai para a terra, há um consumo.
Verifiquem que aqui na fonte eu estou tendo um consumo de aproximadamente 100 mA e o meu multímetro começa a bipar. Mas eu tenho uma referência de valores aqui, tá? A gente tem uma referência de valores onde eu tenho que ter o pino 1 entre 4.1 a 4.6. Eu não posso ter isso daqui, ó. Se eu tiver esse comportamento, alguma coisa está errada. Então, ó, o pino 1 eu tenho 5.7, não tive muito consumo. Na fonte não me apresentou consumo. O pino 2, 3.3, a fonte também não apresentou consumo. O pino 4, mesma coisa, 3.3, pino 3, desculpa, 3.3 e lá não houve consumo de corrente. Corrente é aqui, pessoal. O pino 4, eu tenho 370, mas eu não tenho consumo. O pino 5, 5.2, sem consumo. O pino 6, 3.4, também não tenho consumo. E o pino 7, 3.4, também não tem consumo de corrente elétrica, ou seja, o meu tristor, provavelmente dessa placa, está funcionando bem. Eu não tenho consumo de corrente, ele não está em curto. Agora vamos para a próxima placa. Isso daqui, esse tipo de análise, pode ser feito em iPhone 5S, 6, 6 Plus, né, no caso, 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. A linha de iPhone 8 e iPhone X, aí por diante, a alteração naquela tabela de valores. Então aqui eu tenho o iPhone XS Max, tá? Só para você acompanhar aqui antes da gente verificar o outro aparelho. Vocês vão ver que no pino 1 nós vamos ter um valor aqui, ó, bem diferente. Puxa para cá. Tá? 8.1, tá? Aqui 6.0, 6.0 também. Aqui vai me dar 419. Aqui 6.0, 8.1, quer ver? 6.0, 6.0 e 6.0, beleza? Então esse é o valor de um Hydra, tá? De um componente Hydra. Então toda vez que você tiver um Hydra de iPhone 8 para cima, vai ser mais ou menos esses valores de 6.0, tá? E aí eu não tenho consumo de corrente também. Agora vamos ver esse daqui, esse aparelho aqui que a gente ainda não mediu, tá? Então vou vir aqui no pino 1, não tem consumo de corrente e aqui me deu 4.1. O pino 2, pino 2 agora aqui eu tenho consumo de corrente, olha lá. Ali me houve algum consumo de corrente nessa malha. O pino 3, sem consumo de corrente, 2.2. O pino 4, consumo de corrente e o multímetro bipou. Aqui alguma coisa tem de errado no pino 4. O pino 5 está bom, o pino 6 está bom e o pino 7 está bom. Aqui ele me fala o quê? Que o tristor provavelmente tem uma malha que vai para ele que está danificado. Tá? Essa malha pode ser que ela esteja em curto, mas nesse caso eu trocaria o dock de carga. E o pino 4, que é o pino que vai para o Tigris, que é o CI de carga, ele está aterrado. Então eu vou desconfiar primeiro do Tigris, vou analisar o CI Tigris, o CI de carga, verificar se ele está em curto, né, e trocar e reparar esse aparelho. Bom, feito agora o reparo, né, o aparelho volta a funcionar perfeitamente. Beleza, pessoal? Esse tipo de análise que é o que vocês vão fazer na bancada de vocês. Vocês precisam colocar o multímetro. Acompanhem essa imagem que a gente deixou aí para vocês que vocês façam essa análise aí e dê tudo certo aí. Tá bom? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E por aqui vai adiantar muito. Você não precisa nem desmontar o aparelho para fazer esse tipo de análise. O aparelho montado na sua bancada ali chegou para análise. O aparelho não carrega, o aparelho não liga, o aparelho, qualquer um daqueles sintomas, faça esse tipo de análise. Beleza? Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.